Beleza? Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo sobre finanças públicas para o concurso do CNU 2025. No vídeo de hoje, vamos continuar aqui na nossa disciplina de finanças públicas e o tema de hoje é tributação, tá bom? Eu sei que muita gente até, né, no ano passado aconteceu igual, né, quando eu falei sobre esse assunto, as pessoas nem tinham percebido que ele estava no edital. Mas olha só, eu trouxe aqui os conteúdos, tá, do edital 2024, que é o que a gente está seguindo aqui. Na aula passada nós vimos aqui as atribuições econômicas do Estado e hoje nós vamos ver aqui, né, na aula de hoje, essa parte aqui, ó, de fundamentos das finanças públicas, tributação e orçamento, tá? Hoje nós vamos trabalhar a tributação, em uma outra aula a gente trabalha as questões aí do orçamento. Então, eu preciso fazer um adendo antes aqui com vocês, tá? No curso que eu estou dando aqui hoje a vocês, tá, de tributação, eu não vou entrar aqui em questões muito aprofundadas de tributação, de direito tributário, de contabilidade tributária, tá bom? Porque não é o objetivo do curso aqui. Se mais para frente eu vier trazer aqui uma aula voltada para um concurso de contabilidade ou que caia direito tributário, aí sim a gente vai fazer um aprofundamento bem legal, mas hoje a gente vai ver aqui só o que você precisa para passar no CNU, tá? Aqui o objetivo não é transformar você num tributarista, nem que você saia por aí calculando impostos, nem fazendo recolhimento de guia de imposto, tá? É só o que você precisa saber para esse concurso. E como eu falei, nesse concurso aqui, ele está dentro do conteúdo de finanças públicas, ou seja, então a ideia é você ver a tributação, como ela vai se relacionar aí com as finanças públicas. Inicialmente, eu já digo para você que os tributos eles são muito importantes nas finanças públicas porque eles são a principal fonte de recurso que o Estado vai utilizar para financiar as suas atividades. O orçamento, né, quando a gente vai ver mais para frente, mas no orçamento público nós temos as receitas e as despesas, e quando você vai verificar as receitas, a grande parte dos valores que ali constam, né, para ser utilizado pelo Estado, eles são provenientes de tributos. Então, por conta disso, ele tem esse tema aqui de tributação tem uma relevância muito grande quando a gente estuda aí as finanças públicas, porque é por meio dos tributos que o Estado, via de regra, vai financiar a sua atividade, as despesas no orçamento e, por consequência, as políticas públicas, ok? Então vamos lá, continuar aqui bem tranquilo, tá? Sem se desesperar. Eu sei que tributação tende a ser um assunto um pouquinho mais chato, mas hoje a gente vai trabalhar aqui questões conceituais. Como eu já falei, ninguém vai sair calculando imposto, então não tem por que se desesperar. Vamos com calma, vamos prestando bem atenção, tá? E eu vou aqui dando os bizus para vocês daquilo que vocês precisam guardar e levar para a prova. Então vamos lá. Primeiramente, né, o que é muito importante e muitas questões vão cobrar justamente isso aqui, é o conceito de tributo. Quando a gente trabalha tributo, não é? Eles têm algumas características, tá, que são muito cobradas em prova e que você precisa levar no dia da prova. Então, que características são essas? Segundo o artigo 3º do Código Tributário Nacional, o tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante a atividade administrativa plenamente vinculada. Então perceba que no conceito de tributos, né, o Código Tributário Nacional ele trouxe aqui uma diversidade de outros conceitos que vocês precisam entender, mas que não é nada muito difícil, a gente vai ver aqui cada um deles agora. Então, quando a gente fala de tributo, né, primeiramente, ele é uma obrigação pecuniária. O que é uma obrigação pecuniária? Pecúnia é grana, é dinheiro. Ou seja, ele precisa ser pago, ele representa uma dívida que vai ser liquidada por meio de recurso financeiro, por meio de dinheiro. Via de regra, você não pode utilizar bens ou direitos ou títulos públicos ou títulos privados para fazer a quitação de um tributo. Para pagar um imposto, um tributo, você vai fazer o pagamento por meio de dinheiro. Pode ser uma transferência bancária, pode ser um Pix, pode ser o pagamento do boleto, não interessa. Desde que seja em dinheiro, tá bom? Existe exceção, que não vamos detalhar tanto aqui, porque é só uma exceção, eu também não vi ser cobrado em prova de finanças públicas essa exceção, mas eu trouxe aqui só a critério de conhecimento, tá? Que existe a exceção, que é a dação em pagamento de bens imóveis, que existe uma previsão na lei que, em alguns casos específicos, mediante um tipo de processo específico, um imóvel, né, uma casa, um terreno, um prédio, etc., pode ser dado como quitação de uma obrigação tributária. Mas, via de regra, a obrigação tributária ela é pecuniária, ela precisa ser paga em dinheiro. Além disso, ela é compulsória, tá? O que é que significa? Que independe da vontade do contribuinte. Os tributos, eles devem ser pagos você gostando, achando certo ou achando errado. Independente do que você e eu achamos, nós devemos pagar os tributos, porque eles são
compulsórios. Além disso, você não pode alegar desconhecimento. Você não pode alegar ignorância. Eu não paguei esse imposto, essa taxa, essa contribuição, esse tributo, porque eu não sabia que ele existia. Não interessa, ele é compulsório e independe da sua vontade e do seu conhecimento, tá bom? Então, existindo a obrigação, ela tem que ser liquidada. Terceira característica é que não é sanção de ato ilícito. O que é que significa? Ele não decorre de algo errado que você fez. Eu cometi um crime e é um crime de pouca gravidade e por conta disso a minha punição vai ser pagar uma multa ao Estado. Não. Isso não é um tributo, isso é uma multa. O tributo, ele não é decorrente de ação, de sanção de ato ilícito, ou seja, ele não decorre de algo errado que você fez. É algo que o Estado instituiu, né, por meio da lei, que a gente já vai ver mais para frente, e por conta disso gerou uma obrigação tributária aí, que a gente já vai entender aí também como funciona esse processo. Mas ele não é, guarda isso, ele não é sanção de ato ilícito. Tributo é pecuniário, tá, em dinheiro, compulsório, não interessa a sua vontade ou seu conhecimento, e ele não é sanção de ato ilícito. Terceira característica é que ele segue aqui o princípio da legalidade, quando aqui fala assim, instituída em lei. Aqui no CTN ele fala, instituída em lei a obrigação. Ou seja, para que o Estado possa cobrar o tributo, ele precisa estar previsto em lei. O Estado não pode, do nada, inventar um tributo sem previsão legal. Então, você só pode ser cobrado de um tributo estando previsto em lei. A mesma coisa a sua extinção. Para o tributo ser extinto, deixar de existir, também precisa de uma lei. Ok? E ele é cobrado aqui mediante cobrança administrativa plenamente vinculada. O que é que significa? Que a pessoa que é responsável, né, vamos chamar de Estado, o Estado, o governo, que vai cobrar esse tributo, ele não pode não cobrar. No sentido de que, por exemplo, vamos dizer que eu sou o prefeito aqui de um município. E aí a minha mãe, ela mora nesse mesmo município e um dos tributos municipais é o IPTU. E eu digo assim, não, mas é a casa da minha mãe, eu não vou cobrar IPTU da minha mãe. Não pode, eu tenho que cobrar, mesmo que seja da minha mãe, do meu pai, da minha esposa, do meu irmão, do meu primo. Não interessa, o tributo, ele é atividade aí, plenamente vinculada. Então, a administração pública, ela não tem o direito de escolher não cobrar. Tá? Existem casos previstos em lei de isenção tributária, é o caso que o tributo não é cobrado, mas não é da vontade da administração, tá? São exceções legais. Via de regra, a administração pública tem que cobrar o tributo, independente de quem seja. Está instituído, tem que ser cobrado, tá bom? Então, resumidamente aqui, o que é tributo é uma obrigação pecuniária, ou seja, em grana, compulsória, você não tem como não querer pagar, você tem que pagar, independente da sua vontade, independente também do seu conhecimento, não é sanção de ato ilícito, não é por conta de algo errado que você fez, tem que ser instituído por lei e a administração pública não pode deixar de cobrar, ou seja, ela é plenamente vinculada, tá bom? Então essas são as características. Vamos entender agora como esse tributo ele é cobrado, né? Como é esse processo de cobrança aí desse tributo. Como eu falei, para que o tributo seja cobrado, é necessário que haja uma previsão em lei. Existe uma lei criada que diz que aquele tributo ele é devido. Então, essa previsão legal a gente chama de incidência. A incidência nada mais é do que a previsão da legalidade aqui, abstrata em lei. Existe uma lei, vamos pegar um exemplo. Existe uma lei que diz assim, quem comprar alimentação no supermercado deve pagar imposto, deve pagar tributo. Então, existe um tributo previsto em lei que deve ser pago por quem realizar compras no supermercado. Então, isso a gente chama de incidência. Existe uma norma abstrata que diz que se ocorrer determinada coisa, aquela obrigação vai ser devida. E que coisa é essa que ocorreu? A gente chama de fato gerador. Fato gerador nada mais é do que a coisa. Ou seja, se eu falei agora há pouco do exemplo de um tributo sobre compra de alimentação no supermercado, eu vou no supermercado e comprei alimentação, eu fiz o que a lei previa que se eu fizesse eu teria uma obrigação tributária. Ou seja, eu fiz o danado do fato gerador. Fato gerador nada mais é do que você cumprir ali a formalidade, né? Você cumprir o fato, o ato praticado do que a lei já previa. A lei disse que se eu comprasse alimento, eu seria tributado, e eu fui lá e comprei alimento, então eu vou ser tributado. Então, esse é o que a gente chama de fato gerador, e eles vai gerar aqui a chamada obrigação tributária, que é a obrigação, a relação aí, né, jurídica, tá? Entre o contribuinte, que é quem deve o imposto,
e o Estado, que é quem vai receber esse imposto. Então, o contribuinte ele é chamado de agente passivo, porque ele entrega, ele paga o tributo, e o Estado é chamado de agente ativo, porque ele recebe o tributo. Existem questões de prova que faz pegadinha com isso, troca um pelo outro, mas na verdade, quem paga, né, que é o contribuinte, ou a pessoa, o cidadão, ele é chamado de agente passivo. E o Estado que recebe, ele é chamado de agente ativo. Então, houve a incidência, né, está lá a previsão legal, o ato foi praticado, então gerou a obrigação, e essa obrigação ela é uma relação jurídica de dois lados. A gente tem o contribuinte que tem que pagar, é o passivo, e o Estado que tem o direito de receber, que é o ativo. Então, uma vez existindo essa obrigação, o que é que o Estado vai fazer? Ele vai fazer o lançamento lá nos seus registros públicos, né, de que ele tem aquele crédito a receber. Então, a partir do momento que o Estado ele reconhece que o fato gerador ocorreu, ou seja, vamos pegar aqui na prática para você entender. Eu falei da compra no supermercado. Você foi lá, comprou. Só que você não disse para o Estado. Você não bateu lá e fez, ó. Estado, eu acabei de fazer uma compra no supermercado. Você não fez isso. Como é que o Estado ele vai ficar sabendo? Vai para fazer esse lançamento? Na prática, isso ocorre, por exemplo, por meio da emissão da nota fiscal. Quando você faz uma compra no supermercado, é emitido um cupom fiscal, que é aquele cupom, ele tem registro lá, por exemplo, no caso dos estados, na Cefaz do Estado, na Secretaria da Fazenda do Estado, e o governo ele fica sabendo que você comprou aquela alimentação. E aí, por meio disso aí, ele vai gerar uma cobrança de tributo, né? Na prática mesmo, esse tipo de tributo, tá? Não é assunto desse curso também, mas geralmente você já paga quando você paga a sua compra. E aí quem vai recolher esse tributo para o Estado é o supermercado. Mas vamos deixar isso de lado. Vamos pensar aqui no básico, tá? Então você comprou, emitiu a nota ou o cupom fiscal, o Estado ficou sabendo e a partir do momento que está lá, ó, ele pegou essa nota, opa, eu tenho que aqui um crédito, então ele vai fazer o lançamento. Ou seja, o Estado vai fazer o ato administrativo de constituir aquele crédito. E o que é esse crédito? É o direito do Estado receber. Então, ele é exigível, o Estado pode cobrar, ele é certo, ele não decorre de nada errado, irregular, ele é líquido, ou seja, ele vai virar recurso, dinheiro, no final das contas, e nada mais é do que a formalização aí de uma dívida, né, que é a dívida do contribuinte para com o Estado. E, por fim, a última etapa, no melhor dos mundos, é quando o contribuinte ele vai lá e faz o pagamento, e a gente chama isso de recolhimento. O contribuinte ele foi lá e pagou, né, o imposto. Isso aí a gente chama de recolhimento, tá bom? Então, esse aqui é o processo tributário, eventualmente isso é cobrado em prova, tá? Então é importante que você decore pelo menos os nomes, né, que é incidência, fato gerador, obrigação tributária, lançamento, crédito tributário e recolhimento, e que você, acima de tudo, entenda o que acontece em cada uma dessas etapas, porque muitas vezes a prova ela vai tentar te confundir, tá bom? Então, esse foi o processo tributário. Caso tenha alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou tentar ajudar vocês. Mas existe uma específica que eu acho que é muito pertinente, que pode estar na sua prova, que é a classificação com relação à finalidade. Por quê? Nós estamos tratando de tributação no contexto das finanças públicas. E nas finanças públicas o que interessa é para que eu vou usar esse dinheiro? Eu vou usar esse dinheiro para quê? O que é que ele representa no orçamento? O que é que ele representa nas contas públicas? Então é importante você entender a finalidade, que é justamente isso. Esse valor que o Estado está recolhendo, né, que ele está recebendo, isso aí vai ser usado para quê? Então essa é a finalidade. Existem três possibilidades. A primeira são chamados tributos fiscais, que o Estado vai utilizar para arrecadar recursos. Ele vai utilizar para recolher dinheiro e poder financiar o orçamento público e suas políticas públicas. Então, quando o Estado ele quer recolher dinheiro, a gente diz que são tributos fiscais. Os tributos extrafiscais são aqueles que o Estado ele cria para poder intervir na economia, ou seja, mudar o comportamento econômico ou estimular o crescimento de determinado segmento. Por exemplo, a Zona Franca de Manaus, né, que aí existem vários tratamentos tributários diferenciados, né, para as empresas que se instituem lá. Ou também interferir no comportamento social, como, por exemplo, a questão do cigarro, né? A gente sabe que houve uma campanha massiva do Estado brasileiro de combate ao tabagismo e a carga tributária em cima do cigarro é alta. Por conta disso, o Estado consegue aí, por meio do tributo, desestimular o consumo. Então, esses aqui são os tributos extrafiscais. No final das contas, eles vão gerar recursos do mesmo jeito, tá? Para financiar o orçamento público e as políticas públicas. Porém, o objetivo primário ali, principal, não é o recolhimento por si só, mas é uma interferência econômica e uma modificação de comportamento, tá bom? Por fim, nós temos os tributos parafiscais,
que são aqueles que já têm uma destinação específica, ou seja, o Estado ele não vai recolher ele para financiar políticas públicas e orçamento, mas eles vão ser destinados a entidades específicas, como Senai, SESC, SENAC e INSS, dentre outros, tá? Então, os parafiscais são aqueles que não vão servir ao Estado para financiar o orçamento e suas políticas, mas serão destinados aí para entidades específicas, ok? Então, essa aqui é a classificação mais usual, acredito eu, dentro das finanças públicas, que pode ter alguma questão aí na sua prova, tá bom? Vamos seguindo, tá? Um assunto muito importante aqui, e que é um assunto que a gente vai ter que prestar muita atenção aqui nesse detalhamento, porque isso é muito cobrado em prova, que são as espécies de tributos que são cobrados aí, instituídos pelo direito brasileiro. A Constituição Federal, nos artigos 145 a 149A, elenca pra gente 5 tributos, tá? 5 tributos que vocês têm que saber os 5 e a diferença entre eles. O primeiro são os impostos, o segundo as taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Então a gente vai se deter aqui a estudar cada um desses tributos. Vou fazer só uma observação antes, porque como a gente está estudando em finanças públicas, quando vocês chegarem lá na frente e forem estudar receitas públicas, né, a classificação das receitas, vocês vão ver que as receitas elas podem ser divididas, dentre tantas classificações que existem, como receitas tributárias e receitas de contribuições, sendo essas contribuições aqui as chamadas contribuições especiais. Aí você pode ficar se questionando, eu já vi muita gente aí com essa dúvida. Professor, por que as contribuições não são consideradas dentro das receitas tributárias? É porque aqui, como a gente está em finanças públicas, vem aquela questão da finalidade. Nós vamos ver daqui a pouco que essas contribuições especiais aqui, elas são utilizadas para destinação a entidades específicas. Então, por conta disso, elas não vão ficar disponíveis, né, para financiar as políticas e o orçamento. Então, há essa distinção aqui dentro de finanças públicas, mas não se preocupa com isso aqui não, tá? Fica tranquilo que isso aqui é assunto aí de outro conteúdo dentro dessa disciplina de finanças públicas, mas nós vamos ver isso mais para frente. Eu vou dar um corte nesse vídeo por aqui, que já está aí ficando um pouco longo. Eu sei que muita gente não gosta desse vídeo muito longo. E a gente volta aí na próxima aula com a classificação dos tributos quanto à espécie, tá bom? Vamos detalhar aí cada um deles. Então, se você não quer perder, se você quer continuar aqui nessa preparação, tá, para o CNU e chegar lá na frente de todo mundo e garantir a sua vaga, se inscreve no canal, ativa o sininho para você poder ser notificado quando tiver novos vídeos. Deixa um comentário aí com suas dúvidas, já que eu vou tentando ajudar vocês. E manda esse vídeo aí para outras pessoas que você conheça que também está se preparando aí para essa prova ou outras provas que tenham esse mesmo conteúdo, tá bom? Então, eu espero vocês na próxima aula. Beijo grande e até a próxima.